deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. Quando diz outra vez, era costume dele estar na Galiléia. A Judéia, ao sul, Jerusalém, Belém, Betânia, Jericó, enfim, outras cidades. Ao norte, Galiléia, que é Nazaré, Cafarnaum, Decápolis e outras cidades. E a Bíblia vai dizer no verso 4: e era necessário passar pelo território da Samaria. Eu pergunto, por quê? Por que era necessário passar pelo território da Samaria? Porque não havia outro caminho? Não, havia sim um outro caminho, até mais fácil, menos perigoso, pouco mais fluvial do que terreno, que era lá, na Judéia, atravessar o território da Pérea, pegar uma embarcação e ia sair direto lá nas terras da Galileia. Mas nós vamos ver uma outra característica da pessoa de Jesus nos evangelhos. Jesus nunca se poupou por amor a almas. Glória a Deus, irmão. Nós vamos ver que ele faz essa analogia com a parte geográfica da Judéia, de Jerusalém. Se você estudar, tem muitos caminhos. Jerusalém tinha caminhos na retaguarda dela, direita e esquerda, mas tinha dois caminhos, irmão, bem acentuado, a qual muitos faziam, que um dos caminhos era um caminho largo, um caminho pleno, um caminho mais fácil de fazer, onde a guarda romana fazia. E por a guarda romana trilhar esse caminho, bandidos, salteadores não andavam, mas os religiosos da época, como o fariseu, escriba, levita, faziam o caminho. Mas Jesus não. Jesus fazia um segundo caminho, um caminho com muito declive quer dizer subida e descida bem elevada, estreito, com rocha, e por ter rocha brigava bandido, mendigo, prostituta. Você entendeu isso? Leprosos. O caminho onde Bartimeu estava sentado e ouviu que Jesus estava passando, clamou e foi curado. Jesus nunca andou no caminho fácil, por isso que ele pega essa parte geográfica e faz uma analogia dizendo, porfiar por entrar pelo caminho, pela porta aí estreita. E ele vai dizer em Mateus 7,13, porque a porta estreita e o caminho apertado levará à vida, porque ele sempre fez caminho estreito. Ele não olhava, irmão, para a posição do ser humano, para a profissão do ser humano, para o poder financeiro de um ser humano. Ele não via um mendigo, ele via a alma. Ele não via uma prostituta, ele via a alma. Ele não via, irmão, ali um leproso, ele via a alma. Então ele sempre estava aonde tinha alma. E ele espera que a igreja esteja onde tem a alma, que o foco da igreja seja a alma. Eu creio que Jesus não abriu essas portas para nós fazermos religião, mas para almas serem salvas. Glória a Deus, se crê nisso? O alvo tem que ser alma. E é tão tremendo que por isso que Jesus vai para Samaria, um lugar perigosíssimo, para o judeu. Desde que o rei da Síria toma esse território das 10 tribos, matando todos os homens, ele traz homens de outras nações que vêm coabitar com as hebreias, daquele território. Então, quando Jesus está na terra, eles não eram hebreus legítimos, eram mestiços, e judeu cuspia no chão. Judeu, eles tinham conflitos, irmão, social, religioso e financeiro, cultural. Tudo era motivo para eles brigar, como eles brigam até hoje. Um judeu passar pelo território da Samaria seria como um israelita hoje entrar no Iraque sozinho. O mesmo perigo de sempre. Mas Jesus sempre escolhia aquele caminho, porque ele não via samaritano, ele via almas. Glória a Deus, se crê nisso? Então ele passa. Só que é tremendo, irmão. Aqui essa palavra, ela vai manifestar a humanidade de Cristo. Vai testificar
né? Porque Jesus, quando esteve na terra, ele foi 100% Deus e 100% homem. E aqui vai manifestar a humanidade de Cristo. A Bíblia diz que ele foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, né, que era uma fonte dada ao seu filho. Ali estava uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Jesus não estava num corpo divinal. Ele estava num corpo de osso e carne, que sente fome, frio, sente cansaço como o nosso. Você entendeu isso? O escritor aos Hebreus vai dizer que ele, como nós, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Glória a Deus, irmão. E aí eu vejo algo tremendo aqui. Jesus sabe o que é estar num corpo igual o teu e o meu e querer fazer a obra do Senhor. Jesus sabe o que é estar num corpo igual o meu e querer ser fiel a Deus. Este corpo é corpo de morte. Ele inclina as delícias da terra. Ele inclina ao mal. E não é fácil ser fiel ao Senhor nessa carcaça. O apóstolo Paulo vai dizer disso. Homem miserável que eu sou. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. O que eu quero fazer e o que eu não quero acabo fazendo, né? Eu sou miserável. Quem me salvará deste corpo de morte? Mas eu dou graças a Deus por Jesus que me salva deste corpo de morte. Hoje eu vejo muitos crentes querendo vencer o diabo, mas não conseguem dominar sua carne. E eu pergunto, vai entrar no céu? Ele que inclina a carne trará para si a morte, mas aquele que inclina o espírito trará para si vida e paz. É fácil vencer o diabo. Qualquer espírito imundo obedece o nome de Jesus, mas a carne não obedece. O nosso ego não obedece. Você entende isso, irmão? A carne tem que fazer o que Paulo diz, boxear ela. Ele diz, eu boxeio. Tem uma versão que digo, eu obrigo a minha carne a servir a Deus, para depois de eu ter pregado esse evangelho, não ser eu um obreiro reprovado. Ele tem um temor de não ser reprovado. Então ele está dizendo, eu obrigo a minha boca a não falar mentiras e não fofocar dos outros, porque eu quero entrar no céu. Eu obrigo os meus olhos a não ficar olhando o que não deve, porque eu quero entrar no céu. Glória a Deus, irmão. Aqui muitos são vencedores, porque eu pergunto, se nós dessemos lado a carne, teríamos ficado em casa nesse tempo chuvoso, de pantufa, com um balde de pipoca na frente da televisão. Mas nós trouxemos a carne para adorar o Senhor. Glória a Deus, e crê nisso, irmão. Criança é a coisa mais linda do mundo, eles são sinceros, amém, irmão? Glória a Deus. Então nós vencemos. Quantos venceram a carne hoje? Isso é contínuo. Nós temos que aniquilar ela. E não é fácil, irmão. Jesus sabe o que é estar cansado. E ele não veio julgar, condenar. Isaías diz que ele não pisa na cana quebrada. Ele vem para restaurar. E ele não está aqui te acusando, te julgando porque está cansado. Mas eu creio que ele está aqui para renovar tuas forças. Porque ele diz, vem para mim você que está cansado e oprimido. E eu vou te condenar, eu vou te botar mais peso. Não, eu vou te aliviar. Ele vai aliviar a opressão. Ele vai aliviar o cansaço. Glória a Deus, e crê nisso? Então nós temos essa parte bíblica do evangelho, de que Jesus faz com o cansado. Ele renova nossas forças, ele restaura, mas ele sabe o que é querer continuar servindo a Deus no corpo que adoece, no corpo que para. Jesus cansado no caminho, o caminho cansa. O caminho cansa. O caminho apertado cansa mais rápido ainda. Porém, nós não podemos descansar longe da fonte. Jesus sentou na fonte. E o nosso lugar de descanso é na fonte. Você crê que Jesus está falando aqui? Ficar longe da fonte.
podemos até, o nosso descanso não está longe da fonte, mas nós temos que estar perto da fonte. Aquele que habita a sombra do Onipotente, descansa. Glória a Deus, irmão. Debaixo, muito próximo do Senhor, nós vamos receber descanso de alma e físico também. É tão forte, irmão. Jesus senta na fonte. E aqui, lá no verso 8, vai dizer quando, porque seus discípulos, né, tinham ido à cidade comprar comida. Vai, né, manifestar e testificar. Jesus também teve fome. Ele sabe que nós temos fome. E aí eu pergunto, por que ele fica sozinho na fonte? Diz a 6ª hora. A contagem do judeu diferente da nossa, das 6 da manhã às 6 da noite, primeira hora, segunda hora. Depois, à noite, das 6 da noite às 6 da manhã, dividido em 4 vigílias, em 3 e 3. Então, 6ª hora é o meio-dia, 42 graus da Palestina. Aquilo ali era deserto, não era cidade. Era um lugar de peregrinação, era um lugar de apacentar ovelhas. Muito perigoso para o judeu. E eu pergunto, por que aqui ele para descansar sozinho? Se você for estudar geografia bíblica, tu vai ver que esse cara caminha para Cafarnaum. Por que ele não vai para a cidade junto com os apóstolos, come lá e segue viagem, mas ele fica sentado na fonte enquanto os discípulos vão comprar comida e retornar? Por quê? Põe uma coisa no coração, Jesus nunca parou num lugar por acaso. Ele nunca chegou num lugar por acaso. E agora vai manifestar, o Evangelho aqui vai testificar a divindade dele. Vai testificar um atributo, a onisciência dele. O Senhor colocou muito forte no meu coração, pastor Pedro, que nós devemos esse ano cravar na nossa alma a onisciência de Deus. Porque esse ano nós vamos precisar muito da onisciência de Deus. Ele é onisciente. Ele para naquele poço, se põe risco, e ele se põe, não por acaso, porque ele mesmo nos ensinou que não devemos tentar a Deus. Está escrito, não tentará o Senhor teu, mas ele se põe em perigo. 42 graus, ficar sozinho num território hostil, ele se põe. É porque ele sabia que era Deus? Não. Ele sabia que na 6ª hora, o nosso meio-dia, sempre vinha uma mulher naquela fonte. E ele manifesta a onisciência sobre ela, dizendo que ela teve 5 maridos, que ela tinha agora não era marido dela. Então isso é onisciência. Por isso, ele é onisciente. Deus sabe, irmão, a motivação de cada um de nós aqui agora. Ele sabe aquele que está quebrantado e ele gosta de ficar perto de quem está quebrantado. Ele sabe quem vem neste lugar como juiz para julgar X e Y. Ele sabe quem está aqui cansado, oprimido. Ele sabe quem está doente. Ele conhece nós melhor do que nós mesmos. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. Você crê nisso para a glória de Deus? O salmista vai dizer, se eu subir, tu estás lá. Se lá no Sheol eu fizer a minha cama, tu está lá. Para onde eu irei? Para onde eu fugirei da tua face e do teu Espírito? Não dá para esconder do Senhor atitude nenhuma, motivação nenhuma. Antes que a palavra seja dita, formada, ele já sabia o que ia ser falado. Ele sabia quantas pessoas vieram aqui. Por isso que eu digo aqui, irmão, Deus nunca é pego de surpresa. Às vezes a gente diz assim, ai, o Senhor está triste porque foi convidado um monte e não veio, tu ficou. Mas ele já sabia que não. Ele não é pego de surpresa. Ele sabe o que eu tinha escolhido para pregar e ele disse não, mas ele colocou essa palavra porque ele conhece quem veio neste lugar. Glória a Deus, irmão, ele não é pego de surpresa, porque ele é onisciente. E a onisciência dele vai à nossa frente, esse Deus vai à frente. Ele sabe o que está lá na tua frente. Ele sabe o que é que está te perseguindo. Ele sabe o que quer te aniquilar. Ele sabe onde é a tua fraqueza. Coisa linda, ele conhece todas as coisas. Tem crente hoje que acha que pode, né, driblar o nosso Deus soberano se vestindo de crente.
As vestes não enganam ele. Falácias de crente não enganam ele. Música de crente não engana ele. Ele conhece cada um de nós aqui como somos na integridade. Glória a Deus, irmãos. Isso nos traz temor, mas nos traz uma confiança. Eu posso seguir. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que ele vai à frente. Glória a Deus, irmão. Ele é onisciente. E ele ali fica a sexta hora, porque ele sabia que tinha que ter sempre uma mulher. Oh, meu diabo, mas você pode dizer, mas missionária Kate, sempre tem alguém no poço. Não ao meio-dia. Os homens raramente iam ao poço buscar. Peregrinos sim paravam naquele poço, mas não tinham nem como tirar água, porque ninguém deixava um balde ali e o poço era fundo. Os homens não iam porque não era trabalho e tarefa dos homens carregar cântaros de água na cabeça. Ah, mas no Evangelho tem uma passagem que Jesus diz, Mateus 27, para Pedro e João vão à cidade, pergunte ao homem que terá um cântaro de água na cabeça, onde nós vamos cear? Sim, seria fácil encontrar um homem com um cântaro na cabeça, porque não era comum, não era tarefa dos homens, mas sim tarefa das mulheres ir buscar água. Porém, elas não iam ao meio-dia, quando o sol estava com 42 graus. E elas não andavam sozinhas, porque era um território perigoso. Elas podiam ser violadas, roubadas, saqueadas e mortas num lugar como aquele. Mas na aldeia, na cidade, elas se uniam um bando, glória a Deus, como as irmãs do ciclo de oração se reúnem para buscar Jesus, para orar, como a igreja se reuniu para adorar, para cultuar, elas se uniam para ir à fonte buscar água, glória a Deus, irmão. Mas tinha uma mulher que ia ao meio-dia sozinha. Mas você vai ver por quê. Se Jesus disse que ela tinha 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela, ela era uma prostituta. E a sociedade não perdoava. A sociedade repudiava, a sociedade jogava pedra. Afaste-se, imunda. Não anda conosco porque vão pensar que nós somos igual a você. Você entende isso? Jogavam pedra, cuspiam nela. Repudiavam, subjugavam. Então, a gente vai ver que essa mulher, ela se põe em perigo indo debaixo de um sol de 42 graus sozinha, porque não queria enfrentar conflitos humanos, não queria enfrentar caras de boca, falatório, desprezo, rejeição. Deixa eu colocar aqui algo. Eu tive o ano passado o desgosto de ir pregar num chá, não por ir pregar num chá, mas durante o chá foi dada a oportunidade para uma mulher dar uma saudação. Eu sempre digo, pastor Pedro, irmãos, quem sobe aqui tem que conhecer a Bíblia. Mas hoje o povo perdeu o temor. Se você não sabe o que está escrito, não diga que a Bíblia está escrita. Amém, irmão? Amém. Você pode passar vergonha, porque tem crente que lê a Bíblia e não vai comer e vai te chamar de ignorante. Isso é muito forte. Perderam-se o temor, João. Perderam. Aonde Mateus capítulo 5 vai dizer: ai daquele que violar um dos menores mandamentos deste livro, e assim ensinar os outros, será chamado o menor do mundo. Não pode violar, não pode deturpar nenhum desses mandamentos. E eu fui lá naquele chá, e a mulher que deu saudação falou assim: crente que se isola, diz a Bíblia, tem problema. E precisa passar por libertação, diz a Bíblia. E eu questionei, onde está escrito esse trem? Eu conheço a Bíblia, eu prego há 34 anos, tem que conhecer. E eu não como e não compro nada que não está alinhado à palavra. Glória a Deus, irmão. E eu falei, onde está escrito esse trem? E discordo com isso biblicamente. Desde a queda de Adão, nós aderimos um sentimento como medo. E o medo nos traz insegurança. E é tremendo. Essa mulher, irmão, ela se isolava por quê? Porque ela era tripudiada. Se nós pudéssemos, vamos dar um exemplo, se nós pudéssemos escanear uma alma aqui, ou passar um raio-x numa alma, impossível, não tem como. Porque só tira o raio-x de matéria. É a ressonância de matéria. O Scania
é só de matéria. Mas se pudesse, nós íamos ver que tem pessoas aqui dentro do templo que tem feridas já cicatrizadas, outras com ferida aberta, mas Jesus está aqui para curar hoje. Porque em algum momento foi traído por outro ser humano, foi apunhalado, foi tripudiado, foi julgado, foi machucado com palavras e com atitude de algum ser humano. É verdade ou não é? E nós fazemos o quê? Como crente, nós perdoamos. Porque Mateus 6,14 diz: se nós perdoarmos quem nos ofendeu, o Pai do céu também nos perdoará. Mas se não perdoarmos, o Pai do céu não perdoará. Então nós não somos nem loucos, nós já liberamos o perdão. Glória a Deus. E dá um coração, perdoa. E tem que perdoar ainda 70 vezes. E ainda tem que orar por quem nos ofendeu. Mas confiar é outra. Nós não vamos trazer para dentro da nossa casa quem cobiça o que é nosso, quem tem inveja do que é nosso, quem amaldiçoa a vida da gente. Nós não vamos assentar perto de quem fala mal da gente, não é verdade? Então, às vezes, a gente se isola dos outros seres humanos, porque não queremos conflitos humanos. Apesar que tem uns crentes brigão que ama conflito. Tem. Mas a Bíblia, Paulo vai dizer para Timóteo: é bom que servo de Deus não contenda, não briga. Seguir a paz com todos. Glória a Deus, irmão. Mas tem crente que ama brigar. E ainda ele diz, né? Eu pago boi para não entrar na briga, mas pago uma boiada para não sair dela. Tem que se converter. Não é verdade, irmão? Mas a maioria se isola, tem preguiça de briga, de discussão. Eu sou uma pessoa, irmão, que eu olha, saio de conversa de ego. Você já viu conversa de ego? Um quer, até no meio do povo evangélico, um está contando o que Jesus fez e o outro: isso não é nada, você tem que ver o que o Senhor fez na minha vida. Eu fujo dessas coisas, porque isso aí é contenda de ego. Você entendeu? Isso alimenta o espírito chamado espírito de Jezabel. E espírito de Jezabel pega homem, pega criança, pega todo mundo. Não é mulher brava. Sim, Jezabel era bonita, formosa e usava isso para seduzir as pessoas, o meio, para que tudo acontecesse como ela queria. Ela era narcisista e manipuladora. E sabe por que no meio evangélico, irmão, tanta briga, tanta divisão? Por causa desse espírito. E é incrível, porque quem é espiritual, sabe como você pode discernir se tem o espírito de Jezabel? Quando você é tentado querer se exibir. Quando você é tentado querer aparecer. Quer dizer, no ar, o espírito da Jezabel está aí agindo. E ele provoca o homem a praticar o pecado de Gálatas 5:19, chamado emulação. Eu canto mais, eu sei mais, eu sou mais santo, eu prego melhor. Você está entendendo? Mas quem resiste esse espírito vai dizer: quieta aí, carne, porque quem tem que aparecer aqui é Jesus de Nazaré. Que eu desapareça. Glória a Deus, se crê nisso? Então, isso é perigoso, amém, irmão? Deus está falando aqui neste lugar. Mas nós isolamos, o Senhor colocou no meu coração. Quantos cristãos isolados, irmão, porque em algum momento foram machucados por outros crentes? Quantas irmãs no círculo de oração isoladas, porque alguém que não vigiou falou o que não devia falar, machucou? Quantos jovens fora dos caminhos do Senhor, entristecidos, porque foram machucados, repudiados e não aceitos na igreja? E o Senhor vai requerer. Você está entendendo isso? O Senhor vai requerer. Mas eu creio que o Senhor abriu essa porta para acolher muitos machucados, a qual o Senhor vai restaurar. Aleluia, você crê nisso? Muitos que estão por aí, né, que estão com feridas abertas, porque o Senhor vai curar a ferida. E é Ele que tem poder para tocar na alma. A psiquiatria só tem poder para dar remédio e controlar a doença da alma, mas não tem poder para curar. O psicólogo só para te ouvir. Mas Jesus, que é dono da alma, Ele tem poder para tocar e restaurar a alma. Glória a Deus, você crê que Ele vai sarar feridas da tua alma? E é incrível, porque nesse caminho estreito, o diabo vem querer abrir feridas
Jesus, mais a cura rápida vem. É coisa mais gloriosa e tremenda. Você crê nisso, irmão? Glória a Deus. Essa mulher se isolava. Mas ela mal sabia naquele dia que ia ter um homem na fonte. Ela ia sozinha, porque não tinha ninguém ao meio-dia. Mas naquele dia teria um homem. Mas não era qualquer homem. Não era um homem que ia fazer mal para ela, mas um filho de Deus que ia virar a página da vida dela, a página da casa dela. Glória a Deus, irmão. Você vai ver que não é só dela, porque Jesus diz, vai lá buscar o teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Jesus pede, traga a tua casa. Traga a tua casa. Glória a Deus, irmão. O Senhor não entrou na minha vida só para me salvar, Ele quer salvar a minha casa toda. Você crê que Ele vai alcançar a tua casa? Amém. E é tão tremendo que ela, né, eu fico imaginando, agora ela olhando de longe, ela enxerga a fonte, ela enxerga o poço e tem um homem. E ela deve, né, temerosamente parado. Eu preciso de água, mas tem um homem no poço. Ele pode ser um bandido. Ele pode me violar. O que eu faço? Recuo ou avanço? Segura, talvez temerosa, ela avançou para a fonte. E Jesus, irmão, não perde a oportunidade. Ele quer que a igreja não jogue fora as oportunidades. Não despreze as oportunidades de ganhar a alma, de falar de Jesus para alguém. De dar glória a Ele. De estar na casa dele. De buscar o Senhor. E ele ali rapidamente diz, dai-me de beber. Essa mulher é cega. O mundo já está maligno. Uma das obras de Satanás é cegar. E engoda a mente. Encobre a mente. O homem lá fora sem Jesus não entende. Está na ignorância. Por isso que a gente não pode cobrar nada deles. Como eu e você éramos cegos. E ela está indignada. Ela está brava com o Senhor. Ela não sabe quem é Ele. E ela então fala para Jesus, brava, zangada, e diz, a mulher diz lá no verso 9, como? Vírgula, tá ali. Como? Sendo tu um judeu, me pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana. Por quê? Judeu não se comunica com os samaritanos. Como? Em outras palavras, está dizendo, estúpido. Está pensando que eu sou o quê? Eu sou uma mulher, tu não pode falar comigo. E ainda, além de ser uma mulher, eu sou uma samaritana. Mas quando Jesus quer salvar, irmão, Ele quebra liturgia, preceitos humanos, dogma. Você crê nisso? Amém. E você vai ver o amor dele, a tolerância dele. Ele é repudiado, ele é questionado, ele é chamado de ignorante, em outras palavras. Mas ele não abre mão, nós abrimos. Se alguém nos trata assim, a gente diz, então fica aí na tua ignorância que eu vou ganhar o trauma. Mas Jesus persiste com ela. Então, ela está cega, irmão. Ela não sabe quem Ele é. Deixa eu falar uma coisa aqui para ti, irmão. Às vezes nós atendemos famílias, esposas, pais que estão orando para a salvação de alguém. E essa pessoa diz, eu oro tantos anos por essa pessoa, e eu não vejo nada acontecer. É porque ela tem que querer, né? Eu quero que você me dê um versículo no Evangelho onde nós temos que querer. Aquele que querer vai ser salvo? É aquele que crê. Como? Diz Romanos 10, Paulo, que eles vão crer se não tem quem pregue. Como pregarão se não tem quem envie? Se nós estamos aqui porque alguém pregou para nós. Você crê nisso? Amém. Não é porque nós queremos. Nós não somos Calvino, grande teólogo que alinhou-se, reformador, alinhou-se ao Evangelho de Cristo. Porém, ele naufraga na predestinação. Uma vez salvo, sempre salvo. E o Evangelho quebra com isso. Destrói essa filosofia. Quando ele diz assim, por muitos sereis odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos
coroa não está garantida. Tu tem que continuar orando, cultuando, adorando e sendo fiel. Glória a Deus, acabou com a predestinação. Uma vez salvo, sempre salvo. E tem os crentes aí predestinados que vivem na fofoca, no ódio, na amargura, diz, já você sabe, tenho 30 anos de Assembleia de Deus. E aí? Não adianta nada. Você entendeu isso, irmão? Também nós não somos armênios. Ainda que a Assembleia de Deus e outras denominações admiram muito a teologia de Armênio, porque ele é um dos teólogos que vai na fidelidade com a doutrina dos apóstolos, mas ele vai imergir e afundar na predestinação, não, no livre ele defende o querer do homem. Eu vou abrir um parênteses para te explicar isso aqui. Glória a Deus, irmão. Como é que o homem lá fora pode achar Jesus cego? E eu vejo muitos crentes enaltecendo e atribuindo a ele essa glória de estar com Jesus. Eu achei Jesus. Eu aceitei Jesus. Como que eu podia achar Jesus cega? E quem tem colírio é ele. Nós éramos cegos. Quem abriu o nosso entendimento foi ele. Quem deu o colírio foi ele. Você crê nisso? Eu pergunto aqui, alguém queria ser crente aqui? Levanta a mão. Quem queria ser crente aqui? Pastor, tu não queria? E hoje tu é essa bênção? Tu queria ser crente, irmã Miriam? Ninguém aqui queria ser crente. Ainda que entramos no berço evangélico, na berço evangélico, no salmo temos que ter um encontro com Jesus. Somos ensinados. Eu, neta de pastor, desviada aos 15 anos, virei surfista, usuária de maconha, usuária de cocaína, antes de ingressar para a heroína, tento um suicídio. Jesus me resgata bem ali. Mas eu lembro, jovenzinha, quando ainda morava com meus pais, desviada, sempre quando eu estava lá no centro de Curitiba, vinha alguém, olha, Jesus te ama. Eu falei, não tenho tempo para isso. Oi! Morava a meia quadra de uma igreja, na Assembleia de Deus de Madeira, bem no alto, no bairro da Vila São Paulo, em Curitiba. Todo domingo, 4h30, a orquestra vinha para ensaiar, e eram orquestras grandes. Uma igreja de madeira no alto vazava um som bem na hora que eu ia escutar Pink Floyd. E CDC, Kiss, eu era roqueira. Pegava a pedra e jogava no telhado da igreja, irmã Miriam. Mas uma irmã do ciclo de oração passava lá e disse, um dia, mocinha, pode continuar jogando pedra, mas um dia tu vai pregar lá naquela igreja. Eu falei, cheirou a cola, irmã? Olha que ruim que eu era. Deus já recolheu essa irmã, mas eu entrei naquela igreja como pregadora. E a primeira vez ela estava lá, ela dava glória dizendo, eu orei por ela. Eu orei por ela. Você crê nisso, irmão? Eu não queria ser crente, mas eu digo, o Senhor pegou o anzol e me trouxe. Tirou a prancha, botou a Bíblia, tirou o espírito da morte, botou a vida. Você crê que Ele, não nós, Ele nos atraiu para Ele. O pastor, olha o Salmo 100. Não foi nós que nos fez povo dele, mas Ele nos fez povo dele, ovelha do seu pai. Lucas 15 vai dizer, né, irmão? João 15 vai dizer, João 15 vai dizer, não foi vós que me mas fui eu que vos escolhi, para que vade e dê. Então não venha dizer, eu achei Jesus. Não, Ele te encontrou. Talvez não foi no poço. Deixa o Espírito Santo trazer a lembrança onde Ele te encontrou. Talvez não foi no poço, mas aonde Ele te encontrou? Ele te encontrou. Se nós amamos Ele nos amou primeiro. A Bíblia, Paulo vai dizer que a salvação não tem honra a homens, mas é dom de Deus. Quem tem este dom? Quem tem este dom? É um dom, é algo que Deus deu para nós. Glória a Deus, irmão. Ela não sabe, ela está cega, por isso ela responde Jesus. Mas Jesus ali, com a tolerância, o amor dele, vai manifestar a benignidade, a misericórdia dele. Ele vai dizer no verso 10, se tu conheceras o dom de Deus, porque Jesus também é dom de Deus. Quem tem esse dom? Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Glória a Deus.
soubesse quem é que te trouxe para esse culto nessa noite, se tu soubesse quem é que levantou esse círculo de oração, quem é que abriu essa porta, quem é que te atraiu, se tu soubesse quem é que está falando contigo, porque você quer a boca dele, tu me pediria e eu te daria, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, vai ver a porta. E nós vamos para a igreja, irmão, fazer religião, ele está aqui. Aquele que tem o socorro é ele, aquele que tem o renovo é ele, aquele que batiza é ele, aquele que cura é ele, aquele que dá dom. Ele está aqui, tu vai esperar o culto terminar ou tu vai pedir para ele? Glória a Deus, irmão. Nós temos que pedir para o Senhor. Tu me pedirias. Quantos já pediram a hora? Ah, mas é um culto só de agradecimento. Eu vim agradecer, eu vim adorar, eu vim pregar, mas eu já pedi. Porque hoje eu estou em propósito. Eu estou em propósito, cada dia eu estou em propósito por alguém da minha família. Eu estou em propósito hoje por uma filha minha. Glória a Deus. Mas eu já pedi para ela aqui. Só por ela hoje. Glória a Deus, irmão. Eu já pedi, porque a Bíblia não te condena de pedir. Antes de tudo, fazeis, né? Que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pelas vossas orações, suplicações. Antes do culto, pede. Oh, glória. Quantos já pediram? Amém, irmão? Deus é bom? Nós temos liberdade, não é pecado pedir. Pecado é o que desagrada ao Senhor, é sermos hipócritas. Mas pedir não. Glória a Deus, irmão. Jesus tem, ele fala isso para ela. Mas a mulher ainda, ela ouve Jesus e continua surda e cega. É possível alguém ouvir Jesus e continuar cego? Sim. Os fariseus, quantas vezes ouviram Jesus e permaneciam cegos? E crente? Tem crente, às vezes, com 60 anos de igreja e ainda é cego. É possível. Igreja de Laodiceia. Rico estamos de nada temos. Onde Jesus caracteriza aquela igreja dizendo: não sabeis que sois miserável, desgraçado, cego, nu e pobre. Mas eu aconselho que de mim compre o quê? Colírio para que veja. E sabe o que é ser um crente cego? Ele só vê defeito nos outros, mas ele não enxerga mais. Ele acha que já está tudo bem. E o Senhor está dizendo: coitado, coitada, não sabe que está tudo mal. O Senhor desceu hoje para pegar a noiva, fica. Porque nosso coração é maligno, é mal, enganoso. Então nós não podemos enfiar o nosso coração, mas perguntar: como é que eu estou na tua presença? Se eu tirar uma selfie com o Senhor, eu fico bonita? Como é que está as minhas vestes? Qual é a? Sonda-me e vê, diz o salmista, se há algo ruim em mim e tira. Glória a Deus, irmão. Constrói para mim caminhos de eternidade. Não me deixa andar em caminhos tortuosos, mas constrói à minha frente caminhos de eternidade. Glória a Deus, irmão. Nós não podemos nos fiar a nós mesmos. Ele dá o crivo. Eu não sei, hoje a igreja deve um espírito que fala mal dos outros. O Espírito Santo me mostrou, o Espírito Santo falou para mim que fulano de tal, igreja de tal. E não fala de você? Não fala de si próprio? Se ele é o nosso auxiliador? Isso não é Espírito de Deus, é espírito de engano, mentira do diabo. Porque primeiro, antes do Espírito Santo revelar alguma coisa de alguém para mim, ele revela a minha vida. Você crê nisso? Ele revela como eu estou. Glória a Deus, irmão. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. Como o povo no deserto. Ele fala conosco. Glória a Deus, irmão. Ela está cega. E ela continua repudiando Jesus. No 11 ela vai dizer, disse a mulher: Senhor, tu tens com que tirar água. E o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Agora ela está dizendo, chamando Jesus de miserável. Ela está dizendo: eu ainda estou mais em vantagem. Eu tenho balde, nem balde o Senhor tem. E o poço é fundo. Como é que vai tirar água? E vem com esse blá, blá, blá de água viva. Ela está sem entendimento. Você entende? Mas Jesus repudia ela. Jesus continua insistindo. Sabe por quê, irmão? Quando Jesus quer salvar, ele não leva o tempo da ignorância.
Voltando ali, né, para trás o livre-arbítrio, se a gente crê no livre-arbítrio, a gente vai matar um atributo dele no Evangelho. Operando Deus. Operando Deus. Quem desejar. O Senhor vai dizer, não é por força e nem Por violência. mas é pelo meu Espírito. Quem é que pega coração de pedra e transforma em coração de carne? Deus. Você crê nisso e coloca o Espírito Santo. Então aí o livre-arbítrio não tem poder. O Senhor, quando quer salvar, ele quebra preceitos. Havia preceitos ali. Por que ela briga com o Senhor, dizendo, eu sou uma mulher? Porque tinha uma lei que os rabinos diziam, homem nenhum poderia se comunicar com mulheres fora da sua casa. Era uma aberração, um escândalo social, um homem se comunicar com mulheres. E o outro preceito, o judeu não falava com samaritano. Mas Jesus quebra. Você vai ver, porque os rabinos dizem que as mulheres eram fonte de pecado, mas Jesus falou com elas, ouviu elas, tocou nelas, foi tocado por elas e chamou para seguir ele. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, quando quer salvar, ele quebra preceitos e ensinamentos humanos, mas nós queremos engessar ele naquilo que a gente acha que ele tem que agir. Mas ele quebra aqui preceitos. Ela está totalmente atordoada, porque o Senhor está querendo. Crente religioso não gosta que quebre a liturgia. Mas crente espiritual diz o Senhor está trabalhando. Aleluia, glória a Deus. Nós gostamos de engessar o caminho. Mas a Paulo vai dizer que Jesus é um novo caminho e vivo. Tem vida, ele se move. Glória a Deus, irmão, não é um caminho morto de morte, é um caminho de vida. Não religioso. Jesus está aqui, se ele quiser terminar agora, ele termina. Aleluia. Se ele quiser levantar outro aqui, ele levanta. Glória a Deus. Ele opera milagre do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. Quando Ló está em Sodoma e Gomorra, né, Abraão sabe por parte de Deus que Deus vai destruir, ele faz o que? Ele intercede, ele não cruza no braço. Ló não é como esses crentes, olha lá, ó, Deus vai pegar Ló que mandou ele brigar comigo. Tocou no ungido, era parente. E não tem crente que quer que Deus pegue o parente morto. Ele é amado, Ló, de ponto de ter tirado lá da terra, do meio da parentela, quando não era para tirar. E ele cruza o braço, não, ele intercede. Deus tirou 50 justos e encontrou para poupar a terra. E Deus diz, por amor, 50 eu pouparei a terra. Se encontrar 40, 30. Mas Deus não encontrou nem 10 justos, mas mandou os anjos do Senhor para salvar Ló. A cidade era tão devassa que os homens dizem, tira esses homens para fora que nós queremos conhecer. Ló diz, não façam tal abominação, eu tenho 2 filhas, menos abominável. Quem é estrangeiro semestre agora sobre nós, juiz, pois vamos fazer mais mal para ti do que para esses que você recolheu. Mas os anjos recolhem Ló para dentro da casa, trancam a porta e aqueles homens foram tomados de cegueira que não encontraram dentro da porta. Quando Deus quer salvar, não tem demônio, não tem homem, não tem razão humana. Ele salva. Continua orando, porque haverá salvação na tua casa. Continua orando, porque Deus vai salvar essa pessoa. Glória a Deus, se crê nisso. Mas da forma dele. Ele não leva, né, um tempo da ignorância. Não tem como ele deixar no nosso meio, porque nós não temos entendimento e cego nós estamos. E ele quer salvar as almas. Depois de salvo, aí sim, aí nós vamos ter que escolher. Aí o livre-arbítrio vai ter que... Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor não quer